3, 2, 1 gravando. Vou falar sobre essa reformulação que já está em curso no Corinthians e vou falar também sobre Pablo Maia, golaço no fim de semana contra o Internacional pelo Brasileiro, e internamente no São Paulo já é um jogador que a janela do meio do ano todo mundo espera que chegue uma proposta. Dificilmente, muita gente do São Paulo entende que dificilmente no meio do ano o Pablo Maia siga no tricolor paulista, muito provavelmente vai ser vendido e eu quero trazer alguns detalhes para vocês. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz informações, bastidores do mundo da bola para vocês. E por falar em competições, a gente está falando muito aqui de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, tudo que tá rolando. MrJack.bet também tem uma competição. Já começou a Liga Jack, a competição entre os influenciadores que se desafiam lá em MrJack.bet nas maiores competições do planeta, toda semana, que vocês, claro, vão acompanhar aqui. Por isso, ó, vamos falar sobre a primeira rodada do torneio com os resultados do Grupo A. As apostas dessa semana do Grupo A, hein? Quem vacilou? Ah, tem sempre alguém que vacila. Na primeira rodada, quem deu vacilo foi o Guita, a Gil Araki e o Dida Futs, que não conseguiram nenhum pontinho e estão na lanterna do grupo. Na terceira posição ficou o Brasil Kickers, que somou 21 pontos. Logo acima temos o Vini, o Vini conseguiu 73 pontos. Mas a liderança, quem está disparado lá, ficou o Japa, somou incríveis 95 pontos e começou na frente. Para saber tudo sobre a Liga Jack, não deixe de acompanhar aqui o canal e também confere lá no Instagram, no MrJack.bet, e o da Cris Dias, minha parceira, que ela tá fazendo as apostas dela e tá falando tudo sobre essa Liga Jack. Ela é embaixadora da Liga Jack, ela tá falando todos os resultados, tá falando o tempo todo lá nas redes sociais. Então segue MrJack.bet lá no Instagram e também a minha parceirona, a Cris Dias. Deixa eu trazer notícia agora para vocês aqui no canal. Vanderlei Luxemburgo já tinha dado a letra antes do jogo contra o Fortaleza de que o Duqueiroz já tinha sido liberado, né? O jogador que já não faz mais parte dos planos do Corinthians, último mês de contrato, vai se apresentar ao Zenit, né, da Rússia, foi negociado. Já é o início de uma limpa no elenco do Corinthians, uma reformulação do elenco do Corinthians e mais jogadores até o final dessa temporada, ou pelo menos até o meio dessa temporada, vão deixar o Corinthians. O primeiro que vai puxar a fila ali é o Balbuena, o zagueiro paraguaio, que o Corinthians tem ali uma dificuldade muito grande em fazer um acerto, e o que ajudou muito nessa questão da não permanência do Balbuena é o fato dele ter tido uma queda de rendimento. Por mais que o Corinthians pregue muito respeito ao Balbuena, o Balbuena tem assim muito carinho pela torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians respeita demais o zagueiro paraguaio, a questão do acerto com os russos para você estender o contrato dele ficou muito difícil. Compra hoje, pela questão financeira do Corinthians, é inviável, e o fato do Balbuena não ter tido grandes atuações nos últimos jogos também, tudo isso tem uma colaboração muito grande para que o Balbuena faça uma despedida do Corinthians e não continue lá no timão no meio do ano, quando termina o seu contrato de empréstimo. O mesmo vale para o Maicon, né, que hoje é um jogador que, por mais que tenha errado lá na Libertadores, um jogador que tenha se emocionado com isso, o Corinthians vê muita dificuldade ao final do empréstimo de ter uma grana para poder contratar o jogador em definitivo. Não é um jogador que está vivendo uma grande fase, é um jogador que convive já com problemas de questões físicas, né, de questões de entrar em forma, na forma física, ritmo de jogo, aquela coisa toda, e ainda teve essa questão que ficou muito marcada, a falha no jogo contra o Del Valle pela Libertadores, jogando em casa. Além desses jogadores, estou falando de jogadores importantes, a gente coloca Júnior Moraes, que não tem sido relacionado, jogador que chegou lá quando teve a questão toda da guerra da Ucrânia com a Rússia, não estava jogando, o Corinthians apostou, estava precisando de um centroavante à época, mas fato é que o Júnior Moraes também foi um outro jogador que não conseguiu ter assim os seus melhores momentos, e aí muito dificilmente vai continuar
vai permanecer no Corinthians, nesse Corinthians aí que busca uma reformulação. O Vanderlei Luxemburgo quer fazer novas contratações, quer rejuvenescer o elenco do Corinthians, e o Corinthians que vai ao mercado forte nesse meio de ano para tentar ali essas peças aí que o treinador pede para que o Corinthians seja um time mais intenso, tenha mais velocidade, rejuvenesça, né, seja mais jovem e, claro, vai contar com os jogadores mais experientes, mas ao mesmo tempo também quer ter sangue novo. Outro jogador que não deve permanecer é o Paulinho, né? O Paulinho que é um ídolo, tem uma baita história, é um jogador que inclusive está sendo falado aí nos bastidores, inclusive no Red Bull Bragantino, onde ele tem uma história no Bragantino, quando ainda não era Red Bull, evidentemente. O Paulinho que foi comprado antes de ser o Paulinho da seleção brasileira, o Paulinho do futebol europeu, antes do Corinthians, ele foi comprado quando jogava pelo Bragantino, antes de ser Red Bull. Então, assim, existe essa especulação aí de que o Paulinho, na próxima temporada, pode defender aí o Red Bull Bragantino. É uma reformulação, outros jogadores também têm essa grande possibilidade de deixar o Corinthians vai montando, então, essa limpa, entre aspas, no elenco para abrir espaço para outras chegadas que o Vanderlei Luxemburgo quer, para dar uma mexida no time, para dar uma rejuvenescida nesse elenco corintiano. Deixa seus comentários aqui sobre essa questão aí da reformulação do elenco do Corinthians, que já está a todo vapor, né? É uma reformulação que começa de maneira silenciosa, mas que ela já está em curso internamente no Corinthians, beleza? Deixa eu falar do Pablo Maia, porque é um jogador que no fim de semana fez um golaço do Pablo Maia no jogo contra o Internacional, e sem dúvida nenhuma é um jogador que o São Paulo chamou para renovar o contrato e renovou o contrato até 2027. Estendeu o vínculo do jogador, deu um aumento salarial, né, pelas atuações, enfim, por tudo que vem acontecendo na carreira do Pablo Maia, e principalmente porque é um jogador que tem alvo da Europa. E o São Paulo espera vender o jogador nessa janela, ou pelo menos espera ter propostas por esse jogador na janela. A gente já teve o West Ham e Fulham, dois times da Premier League, de olho, né, e que fizeram contato com o São Paulo para contratar o Pablo Maia, mas um era por empréstimo, o outro um valor que não agradou o São Paulo. E o São Paulo que precisa fazer caixa, São Paulo que tem ali dentro do seu planejamento a venda de um jogador nesse meio de ano, nessa janela de meio de ano, o Pablo Maia é o jogador principal ali que o São Paulo entende que seja o alvo para essa janela. Então, nessa renovação de contrato, para você estender o vínculo, para você dar um aumento salarial, sem dúvida nenhuma, também está ali embutido questão muito grande de saber que vai chegar uma proposta do futebol europeu e principalmente Premier League. Pablo Maia, eu já falei isso aqui em outros vídeos, já dei essa informação, ele é muito bem avaliado no futebol inglês. Pablo Maia é um jogador muito bem avaliado lá na Premier League e o São Paulo tem essa consciência. Então é um jogador dificilmente segue no São Paulo, apesar do bom momento, principalmente com o Dorival Júnior, que entende que ele é também esse jogador segundo volante, né? Esse camisa 8, né? Esse cara que defende como volante e ataca como meia, um cara que pisa na área e faz gols, e é um cara que tem feito gols. Não à toa esse golaço aí coroando essa fase aí do Pablo Maia, um jogador que desperta o interesse, e o São Paulo vê internamente como um jogador que dificilmente vai continuar na próxima temporada recebendo uma proposta do mercado europeu. E aí, vocês venderiam Pablo Maia já nesta janela? Deixa seus comentários aqui. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Tamo junto.